oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, né, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. A Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a ti, mande-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não me seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me resistiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de todas as obras malignas e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Vamos parar por aqui. Como nós vimos, é uma palavra bem forte. Paulo, ele diz que ele combateu ali o bom combate. Ele entregou a sua vida. A sua vida foi toda para Deus, aquela parte de Paulo, não de Saulo. Paulo foi totalmente de Deus, pelo Espírito Santo. E no momento em que ele estava, alguns historiadores dizem que era na masmorra, e diz que naquele local ele se sentiu ali, como ele disse, abandonado. E então ele mandou essa carta para Timóteo. E ele disse: todos me abandonaram, mas que você não me abandone, traze-me a capa. E ele disse também: traze especialmente os livros e principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos são os livros do Antigo Testamento, é a nossa Bíblia. Então Paulo nos deixa aqui um exemplo. No momento em que nós estamos abatidos, tristes, com um problema, não nos afastemos de Deus, e sim busquemos através da sua palavra. Hoje nós temos muito mais acesso do que eles naquela época. Hoje nós ainda temos um Novo Testamento, as histórias de todos os apóstolos, todas as pessoas que viveram, que deram a sua vida para Deus. E para mim, uma das amizades mais significativas da Bíblia é Paulo e Timóteo. Esta é uma relação de mestre e discípulo, de pai e de filho espirituais, e entre colegas e pastores. Atos dos Apóstolos, eu vou ler aqui uma passagem para vocês. O livro do Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, página 203 e 204. No condensado, acho que é 170 e poucos. Está lá no capítulo Exaltando a Cruz, ele diz o seguinte: Paulo viu que Timóteo era fiel, firme e leal, e escolheu como companheiro de trabalho e de viagem. Timóteo era um simples jovem quando foi escolhido por Deus para ser um ensinador, mas seus ensinos tinham sido tão estabelecidos em sua educação nos primeiros anos, que ele estava apto a ocupar o lugar como auxiliar de Paulo.
E embora jovem, levou suas responsabilidades com humildade cristã. Nós somos jovens. Jovens considerados jovens de 0 a 100 anos, né? Mas nós somos jovens na fé porque a nossa fé se renova a cada dia, junto com o amor e a bondade e a graça de Deus. Pelo que nós sabemos na Bíblia, o apóstolo Paulo conhecia Timóteo bem fundo, né? A sua família, a família de Timóteo, Paulo conhecia Timóteo e sua família com sinceridade. Tanto é que quando Paulo citou Timóteo lá em 2 Timóteo 1, versos 4 e 5, ele diz que a fé de Timóteo era uma fé sem fingimento, era uma fé verdadeira. Quando eu penso em fé sem fingimento, quando eu estava meditando essa passagem, eu já tinha ouvido falar de tudo, menos fé sem fingimento. Mas aí eu me lembrei de Mateus, capítulo 25, que fala das 10 virgens, né? Então eu pensei que as virgens insensatas, as nécias, eram pessoas com fé fingida, fé com fingimento. E as prudentes era fé sem fingimento, né? Talvez por esse motivo, aqui, suas cartas de Paulo dirigidas a Timóteo, estão tão cheias de conselhos bastante pessoais de como ele deveria enfrentar os desafios para manter uma liderança espiritual ao conduzir a igreja do Senhor. Mais uma vez eu volto à página 204 de Atos dos Apóstolos, e diz que Paulo amava Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, texto tirado da Bíblia, está lá em 1 Timóteo 1, verso 2. O grande apóstolo muitas vezes puxava seu discípulo mais jovem, interrogando-o acerca da história bíblica, enquanto viajavam de um lugar para outro, e ensinava-lhes cuidadosamente a maneira de tratar, de trabalhar com êxito. Tanto Paulo como Silas, em todas as suas relações com Timóteo, procuravam aprofundar a impressão de que já se fizera em seu espírito, quanto à natureza sagrada e séria da obra do ministério do Evangelho. Ou seja, tanto Paulo como Silas, como tinham contato com o jovem Timóteo, eles tentavam ali fortalecer Timóteo na fé, porque eles já sabiam que a vida na área evangélica, no ministério de evangelização, não é fácil, né? Então eles queriam já fortalecer o espírito de Timóteo, levando Timóteo a sempre meditar em Deus e sempre entregar as suas dificuldades nas mãos de Deus, para assim receber a força, receber o poder do Espírito Santo. Nós vamos agora meditar um pouco na vida de Paulo como um homem de esperança. A gente está falando de amizade, então Paulo como um amigo da esperança. Vamos continuar aqui no Timóteo, capítulo 1, verso 3. Diz da seguinte maneira: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembrei de ti nas minhas orações, noite e dia. Primeiro ponto de um amigo da esperança. Paulo lembrava de Timóteo incessantemente nas suas orações. Um amigo de esperança nunca esquece o seu amigo nos momentos de dificuldade ou nos momentos de alegria. E todas as vezes na sua oração, ele lembra, ele pede a Deus para estar com aquela pessoa.